Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Fernanda, eu sou médica, especialista em tratamento da dor e acupuntura. Sejam muito bem-vindos ao meu canal e neste vídeo eu vou falar sobre o papel da acupuntura no tratamento dos efeitos da quimioterapia. Então nós sabemos que a quimioterapia ela trouxe mais longevidade para os pacientes com câncer através da cura dessa doença ou através do prolongamento da vida desses pacientes. Então, muitas vezes nós não obtemos a cura, mas esse paciente ele vive com mais qualidade de vida os anos que ainda ele tem pela frente. Porém, a quimioterapia, como todos nós sabemos, ela traz consigo muitos efeitos adversos, seja a queda de cabelo, náuseas, alterações intestinais como constipação, diarreia, neuropatia, ela causa danos nos nervos periféricos do corpo, com sensações de choque, de queimação, ela pode trazer consigo úlceras orais, as aftas, de uma forma muito expressiva, pacientes às vezes que têm a boca toda tomada por aftas em virtude dos efeitos da quimioterapia. A quimioterapia traz também sintomas, traz como comorbidades associadas a diminuição das plaquetas, a diminuição dos glóbulos vermelhos, das hemácias, a diminuição dos glóbulos brancos, que são as células de defesa do corpo. Então isso nós chamamos de mielossupressão. Isso é um efeito muito comum. Muitos pacientes que fazem quimioterapia precisam fazer transfusão de sangue, transfusão de concentrado de plaquetas ou utilizar alguns medicamentos para inibir esse efeito, a fim de que o paciente não tenha uma supressão muito grande no seu sistema imunológico. E muitos desses efeitos, eles levam, inclusive, à suspensão do tratamento. Os pacientes não conseguem manter o tratamento. Claro que, conforme o tipo de droga, o tipo de quimioterápico, ele vai ter um efeito X ou um efeito Y, né? Não são todos esses efeitos que vão ocorrer com todas as drogas. Algumas drogas têm efeitos muito particulares, muito específicos, mas que levam muitas vezes o paciente a abandonarem o tratamento e terem dores atrozes, terem limitações nas suas atividades e terem, né, uma abreviação muitas vezes na sua morte. Então, como a acupuntura pode auxiliar esse paciente que está fazendo a quimioterapia, que são drogas realmente que podem levar à cura, mas que são nocivas. Os quimioterápicos, muitas vezes, eles são neurotóxicos, eles intoxicam os nossos nervos, muitas vezes o nosso sistema nervoso periférico, eles podem danificar o nosso DNA, causando, por exemplo, a queda de cabelo, e eles diminuem a função das nossas mitocôndrias. As mitocôndrias são organelas que geram energia para o nosso corpo. Então, por isso, muitas vezes, o paciente fica prostrado, ele fica cansado, ele fica sonolento, porque a quimio, ela abrange muitos órgãos, muitas células, muitas organelas celulares importantes para a nossa manutenção, para o nosso funcionamento. Então, um dos papéis da acupuntura é melhorar o que nós chamamos da neuropatia da quimio. Então, o quimioterápico, ele promove, ele lesiona, causa dano nos nervos periféricos. A neuropatia ela não é exclusiva da quimioterapia, ela pode acontecer por deficiência de vitaminas, ela pode acontecer no paciente diabético, mas ela é muito agressiva no paciente que está em quimioterapia. É uma sensação de queimação, os pacientes dizem, parece que a minha pele foi queimada, assim, parece que eu estou em carne viva, eles dizem dessa forma, né? É uma sensação que pode ser de choque, o paciente diz assim, ó, que tem uma dor em choque ou um formigamento, ou alguns referem perda de força, eu não consigo mais segurar as coisas como antes, eu não consigo pisar no chão, parece que eu estou pisando em brasas. Então é um sintoma bastante comum da quimio e que a acupuntura ameniza. Diversos estudos têm mostrado do papel da acupuntura na melhora desse sintoma. Muitas vezes se utilizam medicamentos como alguns anticonvulsivantes, a pregabalina, a gabapentina, o ácido valproico, ou, enquanto antidepressivos, a amitriptilina ou a duloxetina, que podem amenizar os sintomas, mas elas não
causam regeneração da musculatura, da inervação. Enquanto que a acupuntura, já há estudos mostrando que a acupuntura pode, inclusive, regenerar aquela inervação periférica, diminuindo os sintomas e curando o nervo que foi danificado pela quimioterapia. Então, é uma indicação bastante frequente em consultório o paciente que vem por neuropatia causada pelos quimioterápicos. Aqui, uma segunda indicação muito importante, com bastante embasamento científico, é o tratamento da mielossupressão. Então, como eu tinha dito antes, a mielossupressão é a diminuição da atividade da medula óssea. O que a medula óssea faz? Ela fabrica as plaquetas, as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, os leucócitos, que são as células de defesa ou glóbulos brancos. Então, a medula óssea, ela produz todas essas células que circulam no nosso sangue e que promovem tanto imunidade quanto transporte de ferro, de oxigênio através das hemácias, as plaquetas responsáveis pela coagulação. Então, o paciente em quimioterapia, ele pode ter prejuízo em todos esses aspectos quando em tratamento com a quimioterapia. Pode ter a sua medula óssea suprimida, essa medula ela para de produzir essas células ou ela diminui muito a produção e esse paciente ele passa a precisar de outras medicações ou de outras transfusões para conseguir dar seguimento à quimioterapia. Em muitas situações o paciente precisa trocar a droga, trocar o quimioterápico, porque mesmo repondo esses glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, não dá conta, o corpo não dá conta de manter essa produção necessária para a nossa sobrevivência. Então, acaba que a medicação, ela passa a ser um veneno e não um remédio. Então, muitas vezes precisa se trocar e é um entrave à evolução do tratamento. Tem pacientes que terminam o tratamento e demoram muito para voltar à sua produção dessas células pela medula óssea. Assim como a neuropatia, muitas vezes o paciente termina o tratamento e ainda segue com uma neuropatia que pode ser limitada ou que pode seguir pelo resto da vida. Então, um dos papéis da acupuntura, um outro papel, é na mielossupressão. Aqui eu trouxe 2 artigos bem interessantes, 2 pesquisas, uma da revista Medicine, de outubro de 2022, foi uma meta-análise com 15 ensaios clínicos randomizados. O que quer dizer isso? Uma meta-análise é um artigo que revisa um grande número de estudos. Então, estudos publicados no mundo todo. O que são os ensaios clínicos randomizados? São os principais, digamos assim, é o padrão ouro de pesquisa na medicina. Quando a gente diz assim, ó, que este estudo é um ensaio clínico randomizado, nós podemos confiar. É um estudo de confiança. Então, esse artigo publicado é uma meta-análise que revisou 15 pesquisas de muita confiança relacionando mielossupressão e acupuntura. E esse estudo, ele foi com 1.150 pacientes. Ele juntou estudos que totalizavam 1.150 pacientes, em que se observou que pacientes que faziam quimioterapia e acupuntura tinham menos mielossupressão, tinham menos supressão da medula óssea, mantinham as suas células numa contagem adequada, muito mais do que os pacientes que não faziam a quimioterapia, que não faziam a acupuntura, desculpa. E a acupuntura também mostrou melhora na eficácia do tratamento, ou seja, pacientes que faziam a quimioterapia e faziam acupuntura tiveram resultados melhores no tratamento daquele tipo de câncer. Então, é importante, esse resultado de sucesso é muito importante para um paciente que faz químio, porque ele se submete a tantos efeitos adversos na busca da cura. E esta cura, esse resultado promissor, ele se mostrou maior nos pacientes que faziam também acupuntura associada. Um outro estudo da revista Supportive Care in Cancer, de fevereiro de 2023, ele estudou pacientes com câncer de mama que estavam fazendo quimioterapia. Se dividiu em 2 grupos. Um grupo de pacientes que fazia quimio mais acupuntura e um outro grupo de pacientes que só faziam a quimioterapia. Para ambos os grupos se utilizou um fator de crescimento de granulócitos, que é uma medicação que se usa para evitar, para tentar minimizar essa supressão da medula óssea. Então, em ambos os grupos foi utilizado, os pacientes
que faziam acupuntura já começaram a acupuntura e utilizaram, ambos os grupos, esse fator, né, então, de crescimento de granulócitos para fortalecer a medula. O paciente com acupuntura também recebeu. Se começou a quimioterapia e se reavaliou esses pacientes. Os pacientes que estavam fazendo acupuntura concomitante, eles tinham uma necessidade de repetir esse fator estimulador de granulócitos somente em 12% dos pacientes, enquanto que os pacientes que não faziam acupuntura precisaram, em 72% dos casos, repetir essa medicação. Então, essa medicação ela pode ser feita em alguns momentos durante o tratamento da quimioterapia, mas a acupuntura resguardou os pacientes de precisarem continuar. Por quê? Porque a medula desses pacientes não havia sido suprimida como daqueles pacientes que não faziam acupuntura. Então, mais uma vez, mostrando o benefício da acupuntura, isso nas pacientes em quimioterapia para câncer de mama. Além disso, esse estudo mostrou melhora na qualidade de vida e na funcionalidade dessas mulheres, melhora na náusea e no vômito induzido pela quimioterapia. Essa questão da mielossupressão, só para vocês entenderem, ela é muito importante. Paciente que tem essa supressão da medula, ele pode ter mais sangramentos espontâneos, é um paciente que tem anemias muito severas, são pacientes que têm uma diminuição das defesas do corpo muito grande, por isso que a gente vê os pacientes com químio sempre de máscara, em quimioterapia sempre de máscara, para evitar se contaminar com bactérias, com vírus. Geralmente esses pacientes, eles têm um cuidador, eles não têm uma circulação de pessoas na casa muito grande, muitas vezes eles precisam ficar internados por alguns dias após a quimioterapia para ver como é, e coletar exames para ver como é que estão essas células no sangue. Então isso é muito importante. Esse impacto da acupuntura reduzindo a mielossupressão, ele pode ser decisivo na manutenção do tratamento desse paciente com aquela droga que pode levá-lo à cura, porém, às vezes os efeitos adversos são tão grandes que colocam esse paciente em risco em virtude desse quadro de baixa de imunidade, de baixa de plaquetas, de sangramento. Esse paciente não pode dar continuidade e não consegue atingir a cura. Então, esses estudos são bem interessantes, eles são estudos muito sérios, muito concisos e que mostram, então, o papel, o benefício da acupuntura nesse momento tão difícil de um diagnóstico de câncer, de um rol de efeitos colaterais que vem junto com a quimioterapia e que pode então a acupuntura estar ajudando estes pacientes nesse processo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, compartilhem para que pessoas que estão passando por este diagnóstico, receberam um diagnóstico de câncer, que vão precisar fazer a quimio, possam se beneficiar com mais esta ferramenta, com mais esse instrumento que é a acupuntura. Um grande abraço.